Você já entendeu a importância de ler livros para os seus filhos, né? Da leitura em voz alta, na infância, você sabe que precisa fazer isso. Mas por onde começar? Qual livro que eu vou ler? Qualquer livro serve? Eu também já estive nessa posição de não saber o que ler, qual livro comprar, qual livro que é bom, o que eu preciso ver num livro. E eu precisei pesquisar bastante, ler bastante. Também ouvi muitos profissionais, muitos profissionais especialistas no assunto, para poder entender o que que eu preciso de fato ver num livro para poder comprar para o meu filho, poder ler para ele. E eu vou deixar hoje essas dicas disponíveis para você, tá? 0800. Então eu vou deixar aqui nesse vídeo tudo que eu vejo, que eu gosto de ver num livro, para então eu poder oferecer para o meu filho. Então só por isso, só por essas dicas preciosas que eu vou deixar nesse vídeo, já merece um like aqui embaixo, tá? Então, por favor, curta aqui esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer e também para poder gravar mais vídeos assim, para ajudar vocês, mães, aí na educação dos seus filhos, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. Olá, sejam bem-vindas ao meu canal, eu me chamo Dani e por aqui nós falamos um pouco sobre maternidade, sobre vida, fé e educação com propósito. E hoje eu queria falar sobre o assunto livros. Qual livro que eu devo comprar para o meu filho, né? O que que eu preciso ver num livro infantil para eu poder ler para essa criança, para eu poder apresentar para o meu filho? A gente primeiro precisa partir do pressuposto que não é qualquer livro, tá? Os livros são o alimento da nossa mente. Então, da mesma forma que eu me alimento, eu procuro me alimentar de forma saudável, ou seja, ingerir alimentos saudáveis, da mesma forma eu preciso ler bons livros. Não é qualquer livro que eu vou ler que vai ser bom para mim, entende? Inclusive, eu já falei sobre esse assunto, sobre a importância de ler livros para as crianças, então eu vou deixar o card aqui em cima, depois desse vídeo você vai lá assistir. Mas entendendo, partindo desse pressuposto de que não é qualquer livro, que não basta eu ler qualquer livro, que existem bons livros e livros ruins, então, o que que eu preciso ver num livro? O que que eu preciso analisar num livro infantil para poder então oferecer para o meu filho? A primeira coisa que eu acho que é interessante você observar num livro, e é algo que eu observo, é quanto à linguagem desse livro. Então, a linguagem, ela não precisa ser uma linguagem abobalhada, uma linguagem pobre, né? Eu não preciso apresentar livros para as minhas crianças que sejam livros com uma linguagem muito simples, uma linguagem pobre. Eu não preciso fazer isso. Eu posso apresentar livros com uma linguagem rica, complexa. Claro, né? Você não vai ler os Lusíadas para os seus filhos, né? Com uma criança de 3 anos, você não vai ler os Lusíadas, porque a criança vai querer fugir, né? Mas, claro, que nós podemos oferecer livros com uma linguagem mais rica, né? Uma linguagem mais completa, com um vocabulário bem estruturado, né? E porque tudo isso vai moldando a criança. E quando nós falamos de crianças pequenas, nós podemos dizer que elas têm a chamada mente absorvente, ou seja, tudo que você oferece para essa criança, ela tá, ó, absorvendo sem muito filtro, ela não tem filtro de nada. Então, se você oferecer palavras bonitas, rebuscadas, complexas, né, guardadas as devidas proporções, essa criança ela vai absorvendo esse vocabulário. Então é muito positivo. Outra coisa que você pode observar nos livros com relação à linguagem é a presença de rimas. Se este livro tiver rimas, ó, aproveite, tá? É um bom livro. Porque livros com rimas são bons livros. Livros rimados, eles vão oferecer uma leitura mais fluida. As rimas, elas fazem com que o texto fique se torne quase uma música. Para a criança prestar atenção nesse tipo de texto é muito mais fácil. Então, as rimas, no geral, elas tendem a prender mais a atenção da criança, porque
o texto ele brinca com os sons das palavras e para criança isso é gostoso de ouvir, até para gente, né? E para criança também. Então, livros rimados são excelentes opções também para oferecer para as crianças. Eu trouxe para mostrar para vocês aqui o exemplo, esse livro aqui, ó, o Desliguem os Motores Carros Construtores. Esse aqui é um sucesso aqui em casa, tá? Meu filho ama esse livro. E ele é todo rimado. Inclusive, os livros da João e Maria, da editora João e Maria, são livros muito bons. A maior parte deles são rimados. Então, eu acho que isso que é uma boa opção para você começar. Ah, não sei qual livro comprar. Vai na editora João e Maria e vê o que te agrada mais. Vou ler um texto aqui para vocês terem ideia, ó. Areia, cascalho e terra, o escavador nunca erra. Recolhe-os pelo canteiro, escavando o dia inteiro. Só mais um buraco a abrir, já já ele irá dormir. Lembrando que eu vou deixar os links aqui embaixo de todos os livros que eu vou citar aqui hoje como exemplo, tá bom? A segunda coisa que eu gosto de olhar num livro são as histórias. A história é boa? É uma boa história? Tipo assim, tem começo, meio e fim, né? Alimenta o imaginário da criança ou traz histórias relacionadas ao dia a dia das crianças também, que vão aguçar a curiosidade da criança, que vão fazer com que ela tenha desejo de ouvir aquela história, né? Então busque boas histórias, bons enredos, tá? Que vão aí a instigar a curiosidade, o desejo da criança por ouvir aquela história de novo, de novo. Sabe aquela coisa daquele livro que é tão gostoso que a criança quer mais e mais e pede todo dia? Então, procure boas histórias. Terceiro, esse tópico aqui eu acho que é muito importante. Ilustrações. Gente, por favor, não mostrem ilustrações feias para os seus filhos, não façam isso, tá? Busquem livros com ilustrações bonitas. Pensa bem, o seu filho, ele tá vendo as coisas no mundo pela primeira vez. Então não vá colocar livros feios, né? Ilustrações feias na frente dos seus filhos, por favor. Ou então ilustrações pobres, sabe? Sem simetria, com cores esquisitas, com bonecos feios. Gente, por incrível que pareça, existem livros infantis assim, tá? Então evitem. Busquem livros bonitos de se ver, com ilustrações bonitas. Gente, tem livros de criança que, sério, parecem obras de arte. Eu olho, eu fico apaixonada de ver as ilustrações. E com isso você vai alimentando o senso estético do seu filho, sabe? Então a sua criança, ela vai crescer entendendo o que é de fato bonito, o que é beleza, aprendendo a identificar a beleza nas coisas, né? Nas obras de arte, na arquitetura, enfim. Você está nutrindo de alguma forma o senso estético da sua criança. Além disso, você dá um repertório visual para aquela criança, então ela entende, ó, esse livro tem essa ilustração que é diferente dessa ilustração, que é diferente dessa outra. Por favor, mostrem livros bonitos para os seus filhos. Livros que você olha e fala assim, nossa, que ilustração bonita, sabe? Olha aqui, realmente o ilustrador caprichou nesse livro. Porque as crianças, elas passam, durante a leitura, elas vão passar a maior parte do tempo olhando as imagens. Tá? Então, enquanto você está fazendo a leitura em voz alta, a sua criança está só observando as imagens. Então, mostrem bons livros, tá? E também busquem livros que sejam coerentes com a realidade, que representem os personagens, os animais, de forma bem realista e bela. Não esqueçam da beleza. Então, um exemplo aqui de livro bonito, gente, ó, esses livros aqui. E essas ilustrações, gente, são lindas. Sinceramente. Ó, vê se consegue ver aí. Tá dando pra ver? São belíssimas as ilustrações. Eu fiquei apaixonada quando eu abri esse livro pela primeira vez. Parecem obras de arte, olha. Dá pra ver? Acho que sim, né? Outra coisa importante a se ver é o conteúdo. O que fala esse livro, né? Quais são os valores que esse livro vai trazer? Eles são valores que são coerentes com o que eu acredito, com o que a minha família acredita, né? Então, tenha isso em mente também. Existem livros que vão trazer pensamentos, vão trazer ideias
que talvez não sejam as que você acredita. Então, é sempre bom, se possível, dar uma olhada antes no do que o livro está tratando, o que ele vai falar, né? Quais são os valores que estão sendo apresentados ali, se são coerentes com o que eu acredito ou não. Isso também é bem importante de ficar de olho aí, tá? Eu já peguei livro que assim, falava de coisas complicadas. Então, assim, tenham esse cuidado de ver do que se trata o livro, né? Aí você entra na inteligência artificial, no chat GPT, ou então entra na internet, digita o nome do livro, vê o que outras pessoas estão falando também, para você ter uma ideia do que se trata o livro. E também existem plataformas como a Amazon, por exemplo, que se você comprar um livro, ler e não gostar do que tem aqui, você consegue devolver, tá? Então, dá para dar uma olhada no livro, ver o conteúdo do livro, se te agrada ou não. Se não te agradar, você devolve. Existe essa possibilidade em algumas plataformas, então é sempre bom verificar antes. E por fim, mais ou menos importante, esse livro precisa encantar você, que é mãe, que é pai, tá? Por quê? O livro tem que encantar as crianças, óbvio, mas também tem que ser legal para você, sabe? Tem que te encantar para que você passe esse sentimento gostoso para a criança, né? Então você precisa estar envolvido na história da mesma forma que a criança. O livro precisa te envolver, ele precisa te cativar, tá? Então, é importante que o livro tenha essas características, sabe? Que ele seja um livro legal, engraçado, ou então que seja comovente. Tem livro que às vezes eu tô lendo pro meu filho e parece que fala mais pra mim do que pra ele, às vezes. Então, assim, tenha isso em mente, que precisam ser livros que também te encantem, que você consiga passar esse encantamento para o seu filho, né? Porque a leitura, ela não é uma mera obrigação. Leitura é prazer, é deleite também. Então, tenha esse cuidado de ler livros que também te encantem de alguma forma. Eu trouxe um livro final para vocês que, para mim, tem todos esses aspectos que eu citei aqui, que é esse aqui, ó. 2, 3 Porquinhos, da editora João e Maria de novo, tá? Novamente, gosto muito dessa editora, tá? Tem livros muito bons aqui. Esse livro aqui, ele é um clássico, né? Então, a gente já começa pelo conteúdo, um bom conteúdo, né? É um clássico dos Três Porquinhos. Então, é importante a gente ler contos de fadas para os nossos filhos. E esse aqui é um bom conto de fada para ler para crianças pequenas, tá? Outra coisa legal, ele é um livro cartonado. Então, se você quer um livro para criança mexer, criança pequena mexer à vontade, aí, ó, um bom livro. Livros cartonados são excelentes para crianças bem pequenas porque eles não rasgam com tanta facilidade. Outra coisa, ó, as bordas arredondadas, tá vendo? Que evita de machucar a criança. São boas dicas também para você ver. Aí vamos lá, ilustração, gente, muito lindas, olha que gracinhas, são muito fofinhas as ilustrações desse livro. Não sei se dá para vocês verem daí, são muito bonitinhas, tá? O trabalho gráfico dele é muito bom, ó, bem bonito. Linguagem, ele é todo rimado, tá? Então eu vou ler um trecho aqui para vocês verem. Tito encontrou palha e amarrou suas pontas. Boba quem trabalha, a casa está pronta. Então você vê, ele é todo rimado, as palavras não são palavras abobalhadas e por conta da rima ele tem uma certa musicalidade, então é bem legal também, a linguagem é bem boa. A história é uma boa história, vai ter início, meio e fim, é a história dos três porquinhos mesmo, bem contada aqui. E é um livro que encanta os pais também, né? Eu gosto muito de ler. Porque ele também é todo interativo, ó. Ele tem aqui várias abinhas, tá vendo? Que você vai abrindo a criança vai abrindo, né? E vai vendo, vai acompanhando a história. Quer ver, ó? Tem a porta aqui. Ó. Ele é todo interativo e é um livro muito gostosinho de ler, muito bonitinho. E que encanta também a nós pais. E é isso, gente. Não é tão difícil assim. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada assim com mais afinco, porque realmente livros infantis não são baratos. Então é bom a gente procurar com uma certa cautela e ter essa preocupação de ler bons livros.
né? Se você não tem condição de comprar, você pode ir na biblioteca, e aí você consegue na biblioteca abrir, folhear o livro, né, para ter certeza de qual livro que você vai ler também é uma opção, tá? Então essas são as minhas dicas de hoje. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu joinha aqui embaixo, compartilhar com as suas amigas, com mães que não sabem quais livros comprar para os seus filhos. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau e até a próxima.